Estou aqui no Teatro Poeira, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, onde reestreou, né, recentemente um espetáculo que merece ser celebrado por todos, gente. O espetáculo se chama Cálculo Ilógico e a atriz que estrela esse espetáculo é a Jéssica Menkel, que além de atriz, ela escreveu o texto. Aliás, eu queria até falar um pouco sobre isso. Porque tem um pouco muito de você, né, nesse texto, né, Jéssica? Queria que você falasse um pouquinho. Oi, pessoal, tudo bem? Então, tem muito de mim nesse texto. Esse texto surgiu a partir de uma performance que eu fiz dentro da universidade, da Unirio, onde a Tânia Alice me fez uma provocação, a professora Tânia Alice me fez uma provocação sobre eu me desconstruir, trabalhar no lugar da desconstrução. Porque eu sempre fui uma atriz de construção de personagem, eu tinha vindo da Marta, que era uma velhinha de 80 anos, que eu fiz uma composição de um corpo, de uma mão, de um jeito, enfim, de uma senhora. E aí ela me fez esse convite sobre me desconstruir, o que me levou a refletir sobre onde buscar esse lugar da desconstrução. E eu fui para a minha vida, automaticamente para a minha vida, e fui buscar na minha vivência, na minha experiência material para levar para o palco. E nessa reflexão toda, eu acabei chegando na morte do meu irmão. Então eu escrevi uma carta para o meu irmão sobre o que eu falaria para o meu irmão se eu encontrasse com ele hoje. Porque quando ele faleceu, ele não tinha ideia que eu queria ser atriz, que eu queria vir para o Rio de Janeiro, porque eu sou de Sorocaba, Votorantim, interior de São Paulo. Então eu escrevi essa carta para ele. Quando eu fiz a leitura dessa carta, foi uma coisa muito marcante, muito impactante, porque as pessoas se emocionaram muito e eu percebi naquilo como artista um lugar muito transformador, que merecia ser explorado com um potencial artístico que eu poderia explorar. Então, a partir dessa carta... Foi aí que você, de repente, você teve o start? Foi. Quando você viu a reação das pessoas, você de repente pensou assim, puxa, acho que poderia render um espetáculo. Sim, foram 2 starts, na verdade. Foi nesse momento, quando eu percebi que eu poderia transformar aquilo, e foi quando eu voltei para casa nessa semana e comecei a pensar, refletir, muito assim, provocada por toda aquela performance, por aquela leitura. E aí eu comecei a abrir o bloco de notas do meu celular e comecei a escrever sobre as minhas lembranças, sobre as minhas dores, os meus amores, as minhas inquietações e as minhas lembranças com meu irmão. É curioso, sem querer te cortar, é porque de repente parece que acabou mexendo com você até mais do que você imaginava. Muito mais. Não é um pouco isso? Muito né? mais. Não só com as pessoas, mas mexeu com você. Total. E toda essa mudança, né, essa transformação que teve desse lugar de provocação, foi quando eu comecei a escrever e percebi nessa escrita um lugar da numerologia da morte dele, que foi dia 31 de dezembro de 99. Quando eu parei para analisar isso, né, escrevendo, eu comecei a brincar com números a partir dessa data da morte dele. Então eu comecei a explorar na matemática formas e fórmulas de trazer um outro significado para a matemática, que não o lugar da exatidão, da lógica, mas o lugar da emoção dentro da lógica da matemática, da razão, sabe? Então, foi a partir daí que eu comecei a brincar. Então, por exemplo, o pi, eu pensava assim, não é interessante como se chega na fórmula do pi, como se chega nesse número 3,14. Eu estudei e aí eu falava, não, mas isso não é interessante. Aí eu comecei a perceber que o interessante era o pi, que se eu esticasse ele se tornava um coração que parava de bater. Aí eu falei, cara, acho que eu vou fazer isso. E aí eu comecei a brincar mesmo nesse lugar da escrita. E a Fica meio lúdico, né? Você acaba entrando pro... né? É meio que trazer uma poesia também para matemática, enfim, brincar com essas fórmulas em formas de metáforas. Né? Eu acho que seria mais ou menos por aí. E acabei jogando um jato de matemática no texto e deu certo. Né? E foi muito curioso buscar esses termos, esses signos mesmo, né? Do próprio Deus, que não é Deus, é o Senhor superior, positivo, mas é neutro. Enfim, foi muito interessante. Às vezes ela falando assim, a gente
parece, às vezes pode não entender muito bem, mas isso em cena funciona de um jeito que eu não tenho palavras, sério. Porque esse jogo de cena que você faz, e isso que você falou, você coloca a matemática de um jeito que como é que eu posso dizer assim, meio que desconstrói, né? Porque a gente não consegue imaginar muito a interação, né? As pessoas falam que a matemática é fria, não que eu concorde com isso, que eu ache isso, mas eu trago toda uma emoção, um sentimento, um calor para esses números, né? Teve um aluno do Dani que assistiu a peça e ele falou assim pra mim: eu nunca imaginei que números tivessem sentimentos. E aí eu falei: caramba, que fofo, né? Que legal ver essa relação das pessoas, porque pessoas que não gostam de matemática vêm e falam: caramba, eu amei, eu pensei, será que eu vou gostar porque é número e eu odeio número? Só que é um outro lugar da matemática e é um brincar, digamos assim, né, com a matemática, falando sobre a vida e sobre a morte, sobre as inquietações que nos cerca, né? E esse lugar desse ciclo, que no caso da morte do meu irmão, dessa tragédia que é interrompido, um ciclo que é interrompido no meio do caminho, né? Porque na vida não existe essa lógica que a matemática tem. É verdade. Né? Nunca. Não é necessariamente que você nasce, que você vai crescer, que você vai envelhecer, que você vai morrer. Não. Às vezes o ciclo ele é interrompido no meio do caminho. É verdade. De que forma lidar com isso? Né? Esse é o grande... É o que a gente está aqui para aprender isso, na verdade. Nesse momento em que o espetáculo está, você se sente mais confortável do que quando começou? Eu acho que sim. Todo espetáculo... eu acho que eu costumo dizer que é igual o vinho. Quanto mais tempo, melhor. Mas eu acho que tem um lugar que você ganha uma propriedade ainda maior, uma segurança maior de fazer. E é a primeira vez que a gente está fazendo num espaço grande, porque o Poeira tem cento e alguns lugares que eu não sei ao certo, e a gente estava vindo de espaços pequenos, então está sendo muito incrível, porque eu também estou redescobrindo o espetáculo nesse espaço. E isso está sendo muito bacana, porque no início eu achava assim, não, a peça tem um tom muito confessional, eu acho que ela só funciona em espaços menores. E aí a gente foi para Portugal, um teatro grande. Viemos para o Poeira, um poeirão, né, que chama. E funciona. Né? Eu desapeguei disso, dessa fórmula. Uma delícia. Gente, eu fico com receio de ficar jogando confete, porque eu assisti, coincidentemente, porque eu encontrei por acaso, né? Tinha um grupo de amigos aqui, atores inclusive, e quando acabou eu falei: não fala comigo, porque eu ainda estou processando. Esse espetáculo mexeu muito. E tem um tempo de digestão. Né? E ainda quando a gente sabe que essa menina aqui, essa menina tão purinha, tão ingênua, ela escreveu tudo, ela atua, ela é craque, ainda está concorrendo também, né? Aliás, eu acho que é a atriz mais jovem. É a atriz e a autora. E a autora mais jovem a concorrer ao Prêmio Seis Gran Rio. Sim. Né? Que responsabilidade e que honra ao mesmo tempo estar representando os jovens atores, porque tem muita gente jovem talentosa. Tem, é verdade. Então é uma honra para mim estar representando essa galera que tem uma vontade, uma garra de fazer as coisas acontecerem. Eu me encaixo nesse lugar, porque eu também tenho essa vontade. O cálculo ele surgiu muito desse lugar, dessa vontade de fazer teatro, sabe? Que eu sempre tive, que eu sempre estou procurando fazer, pesquisando, enfim. E diga-se de passagem, a gente está num momento assim complicado que tem que suar, né, não, Jéssica? Eu estava falando isso hoje, eu estava conversando, eu vejo o cálculo no momento que a gente está vivendo, que é dificílimo, no momento que a gente está passando, e todo o sucesso assim, que a gente está tendo é fora da curva, né? No momento, assim, é um momento... especial também, porque tá difícil fazer o sucesso que o Cálculo Ilógico vem fazendo, conseguindo tocar as pessoas da forma que o nosso trabalho está tocando. Isso é muito gratificante, muito gratificante. E para mim, que escrevi esse texto, que conta essa história, é muito feliz saber que as pessoas saem daqui tocadas com essa mensagem de amor, que fala sobre relações, porque a gente está vivendo um momento de divisão, de tanta raiva, de tantas coisas ruins. Então, quando você vem para o teatro e você sai tocado,
eu escuto isso de pessoas, assim como eu ouvi de você, pra mim é um presente. Isso é o que me faz valer a pena estar aqui, Não, sabe? mas é verdade. Eu tava falando pra ela, eu vou ao teatro há 40 anos. E a gente vê de tudo, e muita coisa bacana e também completamente diferente do que a Jéssica apresenta no espetáculo, mas esse tipo de apresentação que você faz especificamente tá cada vez mais raro, entendeu? Que toca, que mexe e sem pieguismo, sabe? É uma coisa delicada, que vai lá e se diz assim, ai, que bom, meu Deus. Muito, muito especial tudo isso. O Dani somou muito a esse trabalho, foi um puta parceiro, Maria Simon também, nossa diretora de produção, que abraçaram o projeto, me abraçaram, eu me senti como jovem muito acolhida por eles. Eu acho isso fundamental dizer, sabe, que é importante dar espaço e acreditar no jovem. E eles acreditaram muito em mim, então assim, a gente fez um cubo de amor muito especial. Mais do que necessário. Muito. Eu só posso desejar que esse espetáculo tenha muito tempo ainda, muita estrada, muito tempo de vida. Eu quero voltar, inclusive, quero que todo mundo venha. Gente do céu, Teatro Poeira é uma delícia esse teatro. Maravilhoso. Não é não? É um sonho estar aqui. E é um teatro confortável e condução para tudo que é lugar aqui, gente, pelo amor de Deus, venham assistir. Venham assistir Cálculo Ilógico. Que fica aqui até dia 30 de outubro. É terças e quartas, né, Terças e Jéssica? quartas, às 21 horas. É uma curta temporada. Assim, a princípio a gente ainda não tem previsão de volta para o Rio, então, última oportunidade de vocês verem Cálculo Ilógico aqui no Rio. E é isso. Jéssica Menko, essa atriz espetacular. Ela não vai falar isso, mas eu posso falar, que está aqui do meu lado. Obrigada. A quem eu agradeço muito. Muito o carinho, obrigada. Sério mesmo, muito obrigado. Fico viu? muito feliz de ouvir tudo isso. Isso é um estímulo para mim, é uma injeção de ânimo para a gente continuar com esse trabalho com força total. Nossa, eu que estou feliz de saber que tem uma geração de atrizes como essa menina aqui. Tem uma coisa super legal que eu estava esquecendo, do livro. Chega lá. Sim, com o texto do espetáculo, né? Vamos falar. A dramaturgia, né? O texto da peça. E muito, muito legal isso com a editora... Esqueci o nome da editora. Qual é o nome dele? Urutau. Do Tiago, de São Paulo. Eles são super queridos e a gente vai lançar o livro daqui 2 semanas, mais ou menos. Pertinho. Você depois... ainda vai estar aqui? Espera-se que sim, mas depende muito de todo o processo, né? Da parte da editora lá, quando que vai ficar pronto o livro. Mas enfim, aí vocês podem saber mais sobre isso seguindo a gente no Instagram. Tem as páginas, né? @Cálculo Ilógico e a página no Facebook que é Cálculo Ilógico. Gente, vem assistir a peça, depois fica com o texto para devorar tudo. Vou te dar um livro. Bom demais. Vem aqui no dia, de repente vai rolar o lançamento, você vem aqui no dia do lançamento. Faturei. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada tá a bom? você. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal.